programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. É uma alegria apresentar mais um programa nesta série sobre os nomes de Deus que revelam a sua natureza. Hoje vamos estudar um dos nomes hebraicos de Deus que tem a ver como Deus cura. Esse nome é muito interessante e eu tenho certeza que esse estudo será muito útil para você. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Esse será o ponto de partida para o estudo de hoje, mas antes vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos novamente pela tua graça, a graça que oferece salvação a todos os homens. Senhor, obrigado por todos os meios pelos quais recebemos a tua graça. Tua santa palavra, a Bíblia, o Espírito Santo habitando em nós e a obra intercessora de Cristo em nosso favor. Te louvamos neste dia porque o Evangelho não perde o seu poder. Ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, agradecemos porque a tua palavra tem uma maneira especial para ministrar as nossas vidas. A nossa oração hoje é que o ministério da tua palavra ocorra em poder no Espírito Santo, alcançando tanto os crentes como também os não crentes. Pedimos que ministre, Senhor, de maneira especial no coração e na vida de cada um dos teus filhos. Deus, tenha misericórdia de nós e especialmente oramos por aqueles que estão doentes, pelos idosos. Pedimos, Senhor, que conforte seus corações, que a mensagem de hoje possa produzir frutos na vida de cada ouvinte que nos acompanha, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos ver um nome hebraico de Deus relacionado ao seu ministério de cura. Agora, esta questão é muito controversa. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão procurando por sinais sobrenaturais em vez de seguirem o ensino simples e claro da palavra de Deus. Recentemente eu li uma história interessante de uma congregação cujo pastor morreu e os membros acreditavam sinceramente que tivessem fé suficiente e poderiam devolver a vida ao pastor e por isso se recusaram a realizar o funeral. Eles começaram a fazer reuniões de oração e rapidamente vieram pessoas de diferentes lugares. Isso atraiu uma grande multidão. Eles queriam ver o milagre da ressurreição dos mortos. É claro, Deus não ressuscitou esse pastor. Eles então estabeleceram um prazo. A congregação definiu uma data e, quando essa data chegou, se reuniram e decidiram, depois de uma votação vencida por uma margem muito pequena, que deveriam fazer o funeral, já que Deus não iria ressuscitar o pastor. A minoria acreditava que ele iria ressuscitar, mas a maioria decidiu que começassem o funeral. O que eles fizeram não tem base bíblica nenhuma. O que fizeram foi uma grande tolice, acima de tudo, não foi bíblico, foi contra a Bíblia. Nos dias de hoje, Deus não levanta pessoas da sepultura. Chegará um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão, mas este dia ainda não chegou e Deus não faz milagres deste tipo hoje em dia. Outro incidente interessante ocorreu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde os pais se recusaram a dar remédios ao seu filho. Eles disseram que Deus iria curar a criança sem os remédios prescritos pelo médico. Bem, infelizmente, a criança faleceu. Deus pode curar, mas ele não cura a todos. Deus pode fazer isso e até pode curar pessoas sem usar remédios ou cuidados médicos, mas nem sempre ele o faz. Precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre isso. Vamos então estudar um pouco sobre este ministério de cura de Deus ao vermos o nome Jeová Rafá. Este nome significa simplesmente o Senhor que cura. O Senhor cura. Depois que o povo de Israel deixou o Egito, ele enfrentou provas difíceis. Sua fuga da escravidão do Egito e a travessia do Mar Vermelho foram milagres espetaculares. Ninguém pode negar isso. Eles glorificaram e louvaram a Deus pelos milagres que ele fez. No entanto, após 3 dias de viagem no deserto, eles perceberam que não tinham mais água. Isso nos leva à primeira passagem em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água.
Isso é muito interessante, pois a primeira experiência no deserto, depois de Deus milagrosamente tirá-los do Egito, foi que eles ficaram sem água. Os odres de água enchidos antes de deixar o Egito estavam vazios, e eles chegaram a um lugar chamado Mara, onde encontraram água. Mas, assim que eles se ajoelharam junto à água para se refrescarem, descobriram que as águas eram amargas, o que lhes trouxe uma grande decepção. Esta foi então a primeira experiência no deserto. Eles não encontraram água potável. Bem, como o salmista diz no Salmo 63, versículo 1, encontraram uma terra seca e cansada, onde não há água. A libertação do povo de Israel do Egito é comparada à libertação do pecador da escravidão do pecado. Aqueles que foram redimidos do Egito podem ver que este mundo é um deserto que não traz satisfação. O Egito exemplifica o mundo e Faraó exemplifica Satanás. Quando o pecador é salvo, ele é liberto do Egito espiritual. Essa é a experiência de todo filho de Deus. Mas em seguida, em nossa nova experiência cristã, descobrimos que existem problemas e provas de todos os tipos e que o mundo não oferece qualquer satisfação. Todas as fontes deste mundo produzem águas amargas. Em relação àqueles que se afastam de Deus, ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2:13. Nada pode satisfazer, somente Deus. Você se lembra do que aconteceu quando o Senhor encontrou a mulher samaritana? Ele disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:13-14. Agora, certamente é uma experiência marcante para um crente novo descobrir que os recursos terrestres são extensos, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, amargos. Se experiências como a de Mara foram enviadas por Deus, especialmente para provar-nos, podemos ter certeza de que se confiarmos em Deus, Ele vai nos abençoar e nos dar a vitória. Por outro lado, se nós nos afastarmos dele, nos desviarmos, como fez o filho pródigo ou Noemi, iremos sofrer amargura e duras consequências. No livro de Rute, capítulo 1, vemos que, quando Noemi voltou de Moabe, os amigos quase não a reconheceram. Perguntaram uns aos outros: não é esta Noemi? Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. A palavra Mara significa amarga. Em Êxodo 15, versículo 23, lemos: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Mara significa amarga. Sim, Noemi está confessando alguma coisa aqui. Ela está dizendo: eu saí cheia, quando ela deixou a terra da promessa e seguiu seu próprio caminho na sua vontade e não na vontade de Deus. E ela aprendeu algo. Desviar-se traz amargura, e outros podem ver a mudança em nossa vida, como aconteceu com o filho pródigo. E não foi o caso de Israel. Eles estavam seguindo o caminho que Deus tinha mostrado a eles, quando passaram pela experiência em Mara. Moisés disse claramente: em Mara o Senhor os colocou à prova. Êxodo 15, 25. Ali Deus os provou. Deus enviou muitas provas para os seus servos. Encontramos várias destas provas no livro de Gênesis. Você se lembra do capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque em sacrifício? Foi um período de prova para Abraão. Um tempo de prova. Muitos anos mais tarde, Davi escreveu: pois tu, ó Deus, nos submete à prova e nos refinaste como a prata. Salmo 66, 10. O apóstolo Tiago escreveu: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Agora, é verdade que o povo de Israel teve uma experiência amarga, mesmo seguindo o plano de Deus, mas também é verdade que eles não reagiram da maneira certa ao passar por esta prova. Lemos em Êxodo 15, 24, que o povo murmurou contra Moisés. Por trás da murmuração estava o medo e falta de fé. Eles tinham medo de morrer lentamente por falta de água. Agora, essa reação teria sido totalmente natural por parte de um incrédulo. Mas este era o povo de Deus. Deus estava com eles e os guiava.
Em vez de confiarem no Senhor durante esta experiência, eles entraram em pânico. Isso foi muito errado e serve de advertência contra a falta de fé e a fraqueza diante das provas. Devemos ter cuidado, queridos, quando estamos atravessando águas profundas para não culparmos a Deus, reclamarmos e murmurarmos. As demais pessoas murmuram, mas os filhos de Deus recorrem ao seu Pai Celestial no tempo de prova. Agora, em resposta à intercessão de Moisés, o versículo 25 do capítulo 15 de Êxodo diz que o Senhor lhe mostrou um arbusto, e quando ele o jogou na água, ela se tornou doce. Este é um milagre incrível. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Moisés confiou em Deus, e Deus respondeu de uma forma milagrosa. As pessoas foram revigoradas e fortalecidas para a viagem. Agora vamos fazer uma pausa para examinar um pouco este arbusto, antes de começarmos nosso estudo sobre Jeová Rafá. Este arbusto é uma bela figura de Cristo e da cruz de Cristo. Se você olhar em Atos 10, versículo 39, você encontrará a cruz de Cristo descrita como madeiro. O Espírito Santo usa esta palavra para se referir à cruz. Nós lemos: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. O madeiro representa o Calvário e a cruz em que o nosso Senhor Jesus morreu para a nossa redenção. Assim, a pregação do Evangelho ressalta a cruz, e a ofensa da cruz é o obstáculo no qual o ímpio tropeça. Os inimigos da cruz são aqueles que desprezam a Cristo e sua expiação. Então temos essas expressões: a pregação da cruz, a ofensa da cruz, os inimigos da cruz. Metaforicamente falando, a cruz é a renúncia do mundo por parte do cristão, nossa morte para o mundo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. O que Paulo está dizendo aqui é que a cruz representa que o cristão está crucificado para o mundo. Agora, como nós vemos a cruz? Estamos vendo a cruz ou estamos cegos pela nossa dor, por nossas provações e tribulações? Por que nós não conseguimos ver a cruz? A cruz de Cristo e o Cristo desta cruz podem adoçar a nossa amargura. Em nosso caminho pelo mundo haverá momentos de provação, algumas experiências como Mara, coisas que serão amargas. Coloque a cruz em cada experiência amarga. Deixe que isto signifique para você o mesmo que significou para Cristo: negar-se a si mesmo, sacrificar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo. Olhe para o Senhor Jesus que sofreu na cruz, desprezando a ignomínia, de acordo com Hebreus 12:2. Lembre-se, caro ouvinte, não era Deus que estava sendo provado, era o seu povo. Deus estava provando o povo quando eles chegaram a Mara e as águas eram amargas. Deus disse: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15:26. Neste versículo temos a chave, a base e o cerne de nosso estudo de hoje. Êxodo 15:26. Deus está dizendo aqui: vejam, eu os trouxe a este lugar. Se vocês confiarem em mim, me obedecerem e seguirem os meus ensinamentos e mandamentos, fazendo o que eu mando, não vou permitir que as doenças que eu trouxe aos ímpios venham até vocês. Eu sou o Senhor que cura. Anote em sua Bíblia, em Êxodo 15:26, ao lado das palavras eu sou o Senhor que os cura, o nome Jeová Rafá. A palavra Rafá ocorre 60 vezes no Velho Testamento e a ideia por trás dela é cura ou restauração. O uso desta palavra não se limita à cura de uma doença física, mas inclui também a cura ou restauração moral e espiritual. Foi em um tempo de prova que Deus se revelou a Abraão como Jeová Jireh, e agora, mais uma vez, na amarga experiência de Israel no deserto, temos este nome reconfortante de Deus. Amados, as experiências agradáveis da vida não nos revelam a bênção que nos espera em Deus. Foi depois de um conflito sob ameaças do inimigo que Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo e a tua força. Foi em meio ao conflito com Amaleque que Israel veio a conhecer Jeová Nissi, e agora essa nova revelação de Jeová Rafá chega em um momento de provações.
No entanto, é importante ressaltar que a promessa não é incondicional. Seu cumprimento depende de o povo de Deus cumprir determinados requisitos, dependendo se a doença é física, mental ou espiritual. Deus é capaz de curar. Ele é o Deus que cura, mas lembre-se, sempre que a cura é condicional. O ponto em questão é que Deus nem sempre cura. Hospitais superlotados, clínicas, são testemunhas de como as doenças prevalecem em todos os lugares. Moisés, o homem a quem Deus se revelou com este nome, foi o primeiro a reivindicar esta promessa. Talvez você se lembre que quando Miriam estava cheia de lepra, por causa do seu pecado, Moisés clamou a Deus dizendo: ó Deus, por misericórdia, cure-a. Números 12, versículo 13. Deus respondeu às orações de Moisés e Miriam foi curada. Mais tarde, em uma de suas orações nas planícies de Moabe, Moisés deu o seguinte testemunho: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Isto está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Davi testemunhou do poder de Jeová Rafá no Salmo 30, versículo 2. Ezequias foi curado e sua vida se estendeu por mais 15 anos, segundo Reis 20. Há muitos exemplos na Bíblia de curas milagrosas. As que acabo de mencionar são apenas alguns deles em que Jeová Rafá curou as pessoas. No Novo Testamento vemos que o Senhor Jesus Cristo é Jeová Rafá, e todas as promessas de Deus são cumpridas para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é reconhecido como o grande médico. Ele mesmo disse: não são as que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Nosso Senhor começou seu ministério público citando Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Encontramos isso em Lucas 4:18. Nosso Senhor curou o filho de um nobre em João 4:46 a 54. Curou um paralítico em João 5, de 1 a 8. Curou um leproso em Mateus 8, de 1 a 3. Curou uma mulher que o tocou em Mateus 9, de 20 a 22. E muitos outros exemplos que temos na Bíblia. Há também muitos outros milagres que ele fez que não estão registrados na Bíblia. Lemos que Jesus percorreu por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença. Não podemos negar que antes da cruz, quando o Senhor e seus discípulos pregavam o evangelho do reino, curas físicas e ressurreições estavam associadas ao seu ministério. Podemos ver isto em Mateus 4:23, Mateus 9:37 e Mateus 10:7-8. E como é na presente dispensação, a dispensação da graça, a era da igreja em que vivemos? Em nenhuma das cartas escritas depois do Calvário encontramos uma promessa de que ressuscitaremos mortos e curaremos enfermos. Você não irá encontrar nenhum mandato para curar os enfermos e ressuscitar os mortos nas epístolas do Novo Testamento. A cura estava associada ao Evangelho do Reino, mas não ao Evangelho da Graça de Deus. A cura é mencionada várias vezes no Novo Testamento, em passagens como Tiago 5:14-15, Hebreus 2:13 e 1 Pedro 2:24. Ninguém vai negar que ela é mencionada nas epístolas, mas quando é mencionada, trata-se de uma questão individual. Deus continua sendo Jeová Rafá, mas ele não cura sempre. Ele não curou Timóteo, e isso é muito claro, em 1 Timóteo 5:23. Ele não curou Trófimo, em 2 Timóteo 4:20. Não curou Paulo, em 2 Coríntios 12, e pode ser que nunca cure a você ou a mim. Agora, ele pode curar, se assim ele desejar. Ele ainda é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Todo filho de Deus deve esperar em seu Pai Celestial em tempos de enfermidade. Às vezes sinto que, em busca de cura divina, nós não consideramos nenhuma doença como vinda de Deus. Nunca lhe ocorreu que Deus pode enviar enfermidades a qualquer um de nós para que o seu nome seja glorificado? Você já deve ter lido a história do cego de nascença em João 9. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sim, Deus pode enviar uma doença que irá honrá-lo e glorificá-lo para que sua graça e seu poder se manifestem. Deus trabalha de formas misteriosas. Não se esqueçam, amados, cada um de nós vai morrer um dia de alguma doença.
Hebreus 9 deixa claro que está estabelecido ao homem morrer. A exceção, é claro, são aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier para buscar a sua igreja. A menos que Jesus venha antes, ou se morrermos em um acidente, todos nós podemos saber que um dia ficaremos doentes e morreremos. Todos nós, esperamos pela redenção do nosso corpo, e isto é uma promessa maravilhosa. A cura faz parte da provisão de Deus na obra expiatória de Cristo. Embora haja pessoas que dizem basear suas opiniões em versos como Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24, eu não vejo assim. Observe as palavras de Pedro: por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2:24, se a cura foi incluída na expiação, as palavras de Pedro seriam supérfluas. Pedro refere-se principalmente àqueles que estavam sofrendo e não diz nada sobre colocar a fé em Cristo e seus sofrimentos se acabarem. Claro que não. Por outro lado, os exorta a serem pacientes no sofrimento. Leia Mateus 8, 16 e 17, e você verá que esta declaração se cumpriu muito antes de Cristo morrer na cruz. Nosso Senhor, Jeová Rafá, pode curar qualquer doença, quando lhe aprouver. Mas lembre-se, meu caro ouvinte, nem sempre é sua vontade fazer isso. Agora uma palavra final. A cura física é possível sem a fé em Cristo, mas a salvação não é. Eu conheço alguns indivíduos que experimentaram curas muito interessantes, mas não foi através da fé em Cristo. Muitas pessoas não salvas têm sido curadas milagrosamente. Tenho certeza disso, mas amigos, ninguém é salvo a não ser que tenha fé em Cristo Jesus. Se você não é salvo, então você precisa de Cristo. Precisa confiar nele hoje para ter a vida eterna. Bem, Jeová Rafá é o Senhor que cura quando lhe aprouver. Eu não sei quando chegará a hora de deixar este mundo. Pode ser hoje, eu não sei. Se for tempo de ir, eu estou pronto. O meu tempo está nas mãos de Deus. Sim, Deus pode curar. Ele é Jeová Rafá. O Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová Rafá do Antigo Testamento. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Confie nele, meu querido ouvinte. Receba a vida eterna e sua vida tomará um novo rumo e você encontrará a razão de viver. Bem, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um estudo no nosso próximo programa. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Até lá então e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.